Paz, irmãos, bom dia, amém. A presença do Senhor, ela nos constrange, né, irmãos? Se tem algo que nos constrange, é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, irmãos. É a presença que nos constrange, é a presença que tem somente um objetivo de nós entendermos que não é por nenhuma força, mas é pela graça, pelo favor, é pela sua bondade, é pelo seu desejo de verdadeiramente nos trazer para perto, de nos trazer para mais juntos. Eu acredito que a presença do Senhor nesta manhã, ela está trazendo renovo sobre nós, trazendo renovo sobre alguns, porque a proposta da presença é trazer para perto, é para trazer para aquele lugar de rendição, aquele lugar de devoção, aquele lugar que as palavras não são necessárias, mas um coração aos pés, aonde nenhum tipo de argumento é necessário, é irrelevante, mas simplesmente uma rendição aos pés. Como nós acabamos de cantar, adorar ao Senhor, a presença ela é suficiente. A presença ela é suficiente. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Sabemos que você está estabelecido sobre esta casa, nós não temos dúvida, mas nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos que verdadeiramente Tu entras profundamente dentro de nós e traga-nos uma consciência, Senhor, sólida, Senhor, de que nós não podemos ficar sem a Tua presença, Senhor. Podemos ficar sobre todas as coisas, Senhor, sem qualquer coisa. Podemos ficar sem ministério, podemos ficar, Senhor, sem emprego, mas o que nós não podemos ficar é sem a Tua presença. Podemos perder bens, Senhor, mas o que nós não podemos perder é a Tua presença. O salmista disse, Senhor, diz que eu não posso ficar sem a Tua presença. Não me lance fora da Tua presença. E é o que nós precisamos, Senhor. É suficiente, Senhor. Tu estás sobre nós nesta manhã. Tua glória está sobre nós nesta manhã. Um altar de adoração, Senhor, está estabelecido em Ti nesta manhã. O incenso tem subido a Ti nesta manhã, Senhor. Glórias e honras a Ti. Corações queimando, Senhor, diante da Tua presença. Corações ardentes, ó Deus, diante da Tua presença, Jesus. Pois Tu és suficiente, Senhor. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te amamos. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu queria repartir com os irmãos sobre um tema que o Senhor colocou no nosso coração. Na verdade, confirmou hoje pela manhã. O Espírito Santo, Ele é a nossa recompensa, irmãos. O Espírito Santo é a nossa recompensa.
Queria que você lesse comigo em Mateus capítulo 6, e nós vamos estar discorrendo, nós vamos estar repartindo com os irmãos. Mateus capítulo 6, verso 1 diz assim: tenham cuidado, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que tem, e o seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em segredo, em secreto, o recompensará. Fecha aí, querido. É muito interessante, quando o Senhor me deu esse texto, eu acabei lembrando que nós estamos nessa série que o apóstolo Luiz está ministrando sobre nós, às quarta-feiras, sobre paternidade e identidade. E só pegando esse pedaço, e a ênfase que o Luiz estava trazendo para nós, que a preocupação de Jesus era com o Pai. A preocupação de Jesus era com o Pai. Mas havia agora vou entrando na palavra, mas havia umas motivações totalmente equivocadas, porque se essa era a preocupação do Pai, essa também tem que ser a nossa preocupação. Mas havia uma movimentação equivocada por parte de algumas pessoas, de que suas movimentações era para poder ter uma postura de serem vistos pelos homens. O Senhor não é contra a esmola, o Senhor não é contra nenhum ato de justiça, o Senhor não é contra a oração, e Ele vai falando também sobre o jejum, muito pelo contrário. Mas a motivação, a intenção no coração, o Senhor estava trazendo uma advertência a isso. O Senhor estava trazendo uma exortação, ensinando. E fazendo um contraste. A recompensa dos homens é para aqueles que buscam a recompensa dos homens. É para aqueles que estão buscando uma aprovação, que estão buscando um olhar externo. Mas se a preocupação é para com o Pai, existe uma recompensa para um tipo de gente que de fato está
com um coração totalmente focado na presença do Senhor, com um coração de filho que de fato ele quer agradar o coração do Pai. Ele entende o seu lugar. Ele compreende que o seu perímetro espiritual é a presença do Pai. O seu lugar, que é onde traz alegria, aonde provoca uma alegria, um gozo no coração do Pai. Ele sabe que é o lugar da presença do Senhor. E o Senhor está trazendo aqui essa verdade, porque se há uma preocupação de querer ser visto para os homens, isso não tem virtude alguma diante de Deus, isso não tem utilidade nenhuma diante de Deus. Não existe nenhuma virtude em querer fazer algo que tem o seu valor, mas com uma motivação exterior. Não tem utilidade alguma. Quantas vezes, irmãos, nós carregamos, às vezes, certas motivações no nosso coração. É a alma que quer verdadeiramente um aplauso, é uma alma que ela ainda não foi crucificada de fato com o Senhor, com Cristo, e ela deseja uma coscazinha no coração. Ela deseja uma palavrinha que vai surtir um efeito e que vai dizer: poxa, eu estou bem. Quantos de nós, irmãos, nós não estamos isentos. Mas Jesus está fundamentando aqui. Jesus está ensinando e está dizendo: olha, não é errado essa prática, mas muda a motivação. A preocupação é com o Pai. O desejo de agradar é ao Pai. Então não tem utilidade alguma, porque a recompensa... Deixa o irmão, pode ficar à vontade, irmão. Desculpa atrapalhar ele. Não tem recompensa alguma, irmãos. E isso faz um sentido muito grande, porque nós podemos caminhar na igreja, nós podemos estar nas relações, mas a nossa motivação pode estar equivocada. Podemos estar nas reuniões da igreja, nas casas, podemos estar nas relações uns com os outros, mas a nossa motivação, ela está equivocada, não está havendo virtude, não está havendo algo que o Espírito está querendo, como o pastor Fábio falou no domingo passado, e o pastor Fabinho falou sobre o Espírito Santo, o andar no Espírito, e caminhar na verdade. Tem relação as duas palavras do domingo retrasado e domingo passado, porque nós precisamos desse alinhamento do Espírito, precisamos desse alinhamento do Espírito para as nossas relações uns com os outros, porque senão não tem sentido, irmãos. Achamos que o Senhor está fluindo, mas na verdade a minha motivação está entendendo por outro lado. E o Senhor diz que a recompensa dos homens, mas Deus também dá uma recompensa, irmãos. Deus não nega bem algum, irmãos. Há uma recompensa, e eu quero trazer para vocês um outro texto prático, que é aqui que eu vou entrar para a nossa palavra. Existe um exemplo prático de um texto e de um tipo de gente que recebeu uma recompensa do Pai, que estava numa vida religiosa, numa vida caminhando para andar na vontade do Pai, e o Senhor veio sobre a vida dele. Vamos comigo para Atos capítulo 10, por favor.
Atos capítulo 10, verso 1. Só lembrando os irmãos que desde Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, o cumprimento da palavra que o Senhor tinha dito aos discípulos para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, e que ao ser revestido desse poder, o Espírito Santo, eles iriam ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então a manifestação, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, mudou toda a história, foi uma transição poderosa do Espírito, a promessa que se cumpriu. E os apóstolos, diáconos, a igreja manifestando esse poder, as cidades que passavam, curas, libertações, manifestações da graça do Senhor, porque o Espírito Santo, em cada cidade, em cada perímetro urbano, o Espírito Santo de Deus vinha sobre os homens, vinha sobre as mulheres, tomava aquele lugar, e não foi diferente no que nós vamos estar lendo aqui, Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Irmãos, Cornélio, ele foi o primeiro gentil a receber, o primeiro gentil a se converter, o primeiro gentil, a primícia que recebeu o evangelho. Mas a Bíblia aqui, ela relata, Lucas, de que Cornélio era um homem que tinha uma autoridade, ele tinha uma patente. Ele era um centurião romano. Ele era chefe de 100 soldados, ele liderava. Mas a Bíblia diz também que ele era um homem temente a Deus. Cornélio, ele estava buscando a Deus. E com o seu coração de devoção, com o seu coração de buscar a presença de Deus, eu não tenho dúvida, como eu estava conversando com o pastor Fabinho, o Fabinho estava falando, cara, a fome desse homem, a fome dessa família era muito grande. Eu não tenho dúvida que Cornélio, ele, na sua devoção, na sua generosidade,
ele tinha um coração quebrantado em dizer: Senhor, eu quero mais de você. Eu quero conhecer mais de você. Eu quero mais de você, Senhor. Eu estou orando, eu estou buscando. Mas eu quero mais da tua presença, eu quero conhecê-lo. Irmãos, a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. É impossível um homem, uma mulher que tenha uma vida de devoção, não tenha um coração generoso. É impossível que um homem que busca, que tem uma devoção diária no Senhor, que não tenha um coração generoso, porque ele conhece, ele entende que nada é dele, é graça que o Senhor deu, nada é nosso, nada é meu, é graça, é favor. E Cornélio, nesse impacto, Cornélio, nesse coração de devoção, com toda a sua família buscando o Senhor, com o coração aprendiz, a palavra do Senhor diz que certo dia, a Bíblia fala que não está dizendo qual foi o dia, se foi segunda, se foi terça. Certo dia, o Senhor trouxe a ele uma visão. O Espírito Santo ainda não tinha nem caído sobre Cornélio, irmãos. Porque o Senhor não respeita algumas atitudes. O Senhor não está sujeito a regras religiosas. O Senhor não está sujeito à formalidade. O Espírito Santo de Deus abriu os olhos espirituais de Cornélio e trouxe a ele uma visão, e ele respondeu, e ele disse: Senhor. E o Senhor disse: olha, a recompensa chegou. Vai a Jope, cara. E Jope é como se fosse 40 km de uma cidade para outra. Vai a Jope, porque eu vou te conectar a um lugar. Eu vou te conectar a uma pessoa. E a Bíblia diz que, de um outro lado, Pedro também teve uma visão. O apóstolo Pedro também teve uma visão. Enquanto Cornélio estava conversando, repartindo com os seus servos o que ele tinha enxergado, o Senhor estava falando com Pedro. E eu não quero detalhar aqui sobre o que o Senhor estava falando, mas estava falando acerca do próprio Cornélio, de que ele iria encontrar com Cornélio. E Pedro entendeu claramente sobre isso. E a Bíblia relata aqui no verso 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se, desça. Não insiste em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram aqui? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou na sua casa. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Segura aqui. Irmãos,
O Espírito Santo é aquele que promove encontros, irmãos. O Espírito Santo é aquele que promove encontros. E eu quero fazer uma pergunta. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui desde o início, chegou uns 2, 3 anos, ou chegou agora? Você sabe por que você está aqui? Será que eu, Kleber, sei por que eu estou aqui? Qualquer tipo de outra motivação, outro tipo de pensamento, não bate, porque o Espírito Santo é Ele que promove encontros, irmãos. Se nós estamos aqui nesta casa, se o Senhor te trouxe aqui nesta casa, é porque foi Ele que promoveu o encontro. Foi Ele que promoveu o encontro, porque você precisava, porque eu preciso ser ativado na minha vida. Eu preciso de medidas, irmãos, que sozinho não irei alcançar. Então não tem mérito. Deus tirou Cornélio de lá, conectou com o apóstolo Pedro. O Espírito de Deus, ele promove encontros, irmãos. E esses encontros que o Espírito Santo de Deus promove é para poder trazer paternidade aonde você não tinha paternidade. O Espírito Santo de Deus promove encontro para poder trazer cura aonde você precisava ser alcançado no teu interior. O Espírito Santo de Deus promove transformação aonde você sozinho não iria ser transformado, porque precisa de fundamento, porque precisa de base. E é Ele que faz, e é necessário enxergar isso. Por isso que é importante você se perguntar aí onde você está. Por que você está aqui? Por que a tua família está aqui? Porque é legal? Não é legal, irmãos. Tem um preço, irmãos. Eu acredito, pastor Fabinho, profeta Larissa e Rô, que no mínimo, quando nós chegamos, estamos aqui, pastor Fábio, nós devemos nos perguntar: o que você está falando, Senhor? O que você está fazendo, Senhor? Irmãos, é muito fácil entrar na onda sem entender nada. É muito fácil surfar sem compreender nada. É fácil, quem vai para a praia sabe muito bem. A onda vem e você só anda. Só vai. Vai. Como eu da última vez levei caixote para caramba. É muito fácil, irmãos. Mas o Espírito de Deus, ele paira sobre este lugar, irmãos. Há um fundamento, há uma base, irmãos. Há uma fonte, irmãos, que jorra, que nós precisamos ter uma compreensão. Não como o próprio Jacó, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, não sabia, estava flutuando. Mas o Senhor estava, ele que estava desconectado onde ele estava. O Senhor está nesse lugar. Então, irmãos, o Senhor, ele conecta, o Senhor, ele promove encontros. Então, se nós não compreendermos com a mente do Espírito, se nós não estivermos, como o pastor Fabinho falou, se nós não andarmos no Espírito, se nós, como o pastor Fábio fala da verdade, de nós andarmos na verdade, equívocos vão estar entrando aqui dentro. E nós vamos estar entrando numa zona de questionamentos. Não é problema questionar. O problema é guardar para si. Tá tudo bem? Tudo bem? Bom, beleza.
mas o coração está arredio, o coração está longe. E Deus promovendo esse encontro, o Espírito Santo, que através dos homens que receberam o Espírito, passando em cada cidade. No capítulo 8 você pode ler, Filipe passou nessa cidade de Cesareia. E a Bíblia fala que, por favor, irmão, fica à vontade. E a Bíblia fala que apóstolo Pedro, ele desceu até a casa de Cornélio. E o apóstolo Pedro, que também precisou ser alcançado na sua compreensão, porque Deus não faz acepção de pessoa. O Evangelho, a graça, o Espírito Santo de Deus é para alcançar todos aqueles que têm fome e sede. Vem às águas, porque tem água, tem comida, tem uma mesa já posta. A mesa está farta, a mesa está posta. E ele aprendeu, ele entendeu. E ele discorrendo no seu sermão, falando sobre a obra de Jesus, falando sobre a trajetória do Cristo crucificado. Irmão, nem precisou terminar o sermão de Pedro. O Espírito Santo de Deus veio sobre Cornélio. O Espírito de Deus, ele caiu sobre a casa de Cornélio. O Espírito Santo foi derramado sobre a vida da casa de Cornélio. E é importante nós compreendermos, irmãos, aqui está a recompensa de Cornélio. A razão de Deus dar uma resposta, porque Cornélio, a Bíblia diz que às 3h, e tem um texto no Salmo 141, verso 2, verso 3, suba a tua presença, Senhor, a minha oração, e seja o erguer das minhas mãos como sacrifício da tarde. A resposta de Deus veio, porque o coração de Cornélio não era um coração farisaico, não era um coração hipócrita. Ele não estava preocupado em querer ser visto naquilo que ele fazia. Ele queria algo superior, ele queria algo eterno, ele queria algo que trouxesse sentido para a sua vida. E o Senhor disse que o Pai revelou, e o Pai trouxe a recompensa, e a recompensa sobre a vida de Cornélio e toda a sua casa foi a descida do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio, não precisou o apóstolo Pedro terminar sua mensagem, talvez não era nem necessário. Mas o apóstolo Pedro, estando na casa, o vento do Espírito soprou sobre a vida dele. O Espírito traz sentido, é o Espírito que traz dignidade, é o Espírito que traz um sentimento de pertença, irmãos. É o Espírito Santo que traz esse sentimento de pertença, não é querer fazer alguma coisa para poder se sentir pertencente. Mas se o Espírito Santo não testificar, se o Espírito Santo não queimar, não adianta fazer qualquer coisa, irmãos. Não tem sentido, é inútil. Mas se o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele assopra, ele queima. E o apóstolo Pedro, ele fundamentou, irmãos, porque ele na sua vida prática, apóstolo Pedro na sua vida de relação com o Senhor, ter andado com Jesus, ter caminhado com Jesus e recebido o Espírito Santo, ele agora poderia estar manifestando essa graça, esse poder do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio, sobre todos aqueles. E eu volto a repetir, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele promove encontros. Como é que está a tua casa, irmãos?
Como é que está a devoção na sua casa? Você está entendendo as palavras que nós temos recebido nesta casa? Você tem entendido o que Deus tem feito nesta casa? Você está enxergando? Deus precisa entrar mais profundo na nossa casa, irmãos. Deus precisa penetrar, mas primeiramente nós precisamos entender que perguntar ao Senhor por que eu estou aqui. E se você entende que de fato você está aqui, é impossível não dar uma resposta. Se eu não dou uma resposta ainda, é porque de fato eu ainda não entendi que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Eu ainda não entendi o que o Espírito Santo está conectando nesses dias, nesse tempo. Eu ainda não compreendi. Ainda estou olhando muito pelo lado de fora, não estou olhando pelo lado de dentro. Ainda estou julgando muito pelo lado de fora, mas eu não estou na mesa para poder ser ativado, para poder enxergar. E eu tenho certeza que quando nós entendemos, quando nós enxergamos, mais graça é liberada sobre o corpo, mais graça o Espírito Santo vai liberando. Irmãos, a minha compreensão, isso aqui sou eu. O que seria de Cornélio? Qual seria a postura agora, a movimentação de Cornélio após a manifestação do Espírito? Qual seria a postura agora de Cornélio diante daquilo que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, liberou sobre a sua vida? É dar uma resposta. É dar uma resposta para aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele estava fazendo desde a descida do Espírito Santo. E qual é a resposta que eu e que nós estamos dando? Qual é a resposta que você está dando? Se de fato você está discernindo que Deus ele promove encontros, se de fato você está entendendo que Deus está promovendo encontro, qual é a tua resposta? Porque a recompensa para aquele que entende, para aquele que caminha com o coração em devoção, com o coração de generosidade ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé, irmãos, nessa hora. A pergunta que eu faço para você: qual é a recompensa que você quer? Qual é a recompensa que você deseja? Qual é a recompensa que você almeja? Não é para algo pessoal, é o coletivo, é o corpo. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração nessa hora. Oh, Espírito Santo. Rebalaba xere managadaraba suriandaraba xere mas. Rebalaba suriandaraba nagaxe. Se você quer a recompensa
como Cornélio recebeu a recompensa. Clame por ele nesta manhã. Mas se você estava com uma outra motivação, levante sua mão, pede para alguém orar por você, para que alguém ore por você. O corpo vai te ativar, o corpo vai tocar em você. Porque apóstolo Paulo disse que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. O fundamento desta casa é Jesus Cristo, apóstolo e sacerdote, sumo sacerdote da nossa fé. E o Espírito Santo, ele é o nome sobre todo nome aqui. Se você deseja a recompensa do Espírito, para que possamos como igreja somar, para que possamos como igreja cooperar para aquilo que o Senhor está fazendo nesta casa. Apóstolo Luiz, profeta Rafa estão em outra nação. O Espírito Santo está conectando muitas coisas naquele lugar. Ei! É a obra apostólica e profética adentrando nos países. Ah, irmãos, não dá para ficar fora dessa. Não dá para ficar com um olhar hipócrita, querendo recompensas naturais. Nós queremos o Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo para cooperar. Para cooperar nas nações. Ei! Nós queremos o Espírito Santo. Espírito Santo, conector de encontros. Nós te queremos. Nós te queremos. Toca, 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 Espírito. Ei! Rebanagasandarabas. Ricalamasandarabadai. Isso, Espírito Santo. Ativa. Ativa. Ativa, Espírito Santo. Ricalamasandarabadagandarabas. Ralagasandarabas. Batiza nesta manhã. Batiza, Espírito Santo. Tu és a recompensa. Tu és a recompensa. Esse perímetro é um perímetro espiritual. É um perímetro espiritual. É um perímetro do Espírito. Ei! Vem, Espírito! Assim como na casa de Cornélio,
E eu via brasas pingando sobre as bandeiras, sobre as nações. E nessa visão eu via o trono do Senhor, o altar do Senhor em chamas. E nesse altar havia brasas, as brasas queimando. E o Senhor, Ele soprava. E quando o Senhor soprava, as brasas que estavam em chamas, elas caíam sobre as nações. E eu via nessas nações como focos de luzes, casas como luzes acesas. E nesse momento que eu estava visualizando isso, Dani começou a cantar ao redor da sua presença. E eu via povos ao redor da presença em chamas. Só que, queridos, há algo mais. Nesse altar em chamas, havia brasas que estavam se apagando. E quando o Senhor, Ele soprava, ao mesmo tempo que as brasas que estavam queimando, elas respingavam sobre as nações. E essas brasas que estavam quase se apagando, ela começava, você já viu um pedaço de pau, um pedaço de madeira quase se apagando, e aí você pega assim, abana ela e ela pega fogo novamente. Assim eu contemplei no altar do Senhor, brasas se apagando, mas o sopro do Senhor, Ele veio e essas brasas queimavam mais uma vez. O Senhor está soprando nesses dias. Já temos irmãos preciosos, profeta, apóstolo, que está nas nações queimando. O nosso irmão José que está queimando. E eu via como nos montes da Índia, focos de luzes. E o nosso irmão Zé está lá queimando, sendo luz naquele lugar. Mas, queridos, havia brasas que não se acendia mais. E essas brasas eram retiradas do altar. Essa manhã eu venho aqui orar. Talvez nós estamos aqui e parece que está se apagando. O Senhor está soprando nesse culto. O Senhor está soprando nessa manhã. Então, se você está aqui nessa manhã e você está sentindo se apagar, se preocupe não, saia do seu lugar. Corre aqui na frente. Corre aqui que o Senhor vai soprar. Vai queimar mais uma vez. Vai queimar mais uma vez. Vai queimar mais uma vez. Vai queimar. Porque brasas que não queimam não tem utilidade. Brasas que não queimam não tem utilidade. O Senhor está soprando nas nações. Nós queremos queimar, Jesus. Nós queremos queimar ao redor da tua presença. Sopra, 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 Espírito. Sopra, Espírito. Vamos lá, os ministros. Sopra, Espírito.
se ela não está perto daquele que está queimando. Então, queridos, muitas das vezes nós vamos se apagando porque nós não estamos em comunhão com aquelas pessoas que estão queimando. Então, vocês que estão aqui nessa manhã, saia daqui e se achega em quem está queimando. Se colhe em quem está queimando. Porque deixa eu repetir aqui, o Senhor está soprando. O Senhor está soprando. Talvez você ainda não entendeu, mas o Senhor está soprando. E talvez você será um daqueles que será soprado pelas ações. Senhor, nós cremos nessa palavra que foi compartilhada conosco pela voz do pastor Clebinho. Como um dia o Senhor soprou sobre os seus discípulos, assim o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou a chama apagar. O Senhor sempre nos dá esperança. O Senhor sempre nos dá esperança. Então, Senhor, nos une com brasas queimando para que isso não venha acontecer. Irmãos, é impressionante como o Senhor, por amor, Ele encontra diversas maneiras de nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir, ainda que Ele esteja repetindo as mesmas coisas de maneira didática, de forma diferente, para que nós possamos entender isso. Você observa que o nosso irmão Cornélio, ele já tinha o coração, mas ele não tinha ainda o entendimento. Então o sobrenatural se manifesta diante dele, um anjo de Deus. E às vezes nós estamos pedindo ao Senhor: sobrenatural, se manifesta, eu quero ter uma visão. Mas a visão de Cornélio serviu só para uma coisa: para enviar Cornélio para encontrar Pedro. Ou seja, o sobrenatural apareceu para dizer para Cornélio: ei, Cornélio, vai para a comunhão. Você precisa de comunhão, Cornélio. E o Senhor não disse para Cornélio: fica aí esperando. Não fica esperando. Pedro está lá orando, mas manda alguém buscar ele, porque você está precisando. Quem está precisando precisa ir atrás, precisa ir buscar, irmãos. Então Cornélio manda buscar. E quando Pedro vem, na comunhão do corpo de Cristo, o Espírito desce e faz o que precisa ser feito. Você não precisa de uma visão, você já tem entendimento. Você já sabe que o Espírito virá sobre você e te manterá de pé a partir da comunhão. Para de resistir. Cornélio já tinha o coração. Talvez o nosso problema seja o coração. Muda a inclinação do teu coração hoje e corre para a comunhão desesperadamente, porque o Espírito virá sobre você, virá sobre mim, virá sobre nós. Sabe o que mais aconteceu depois? A experiência de Cornélio
serviu de principal testemunho no Concílio de Jerusalém, para a forma como a igreja se movimentaria a respeito dos gentios depois. Já pensou se Cornélio não tivesse o coração? Já pensou se Cornélio não tivesse enviado aqueles homens para buscar Pedro? Ia faltar alguma coisa no Concílio de Jerusalém. Pode ser que dentro dessa casa e nas nações, como disse a pastora, onde as brasas estão sendo sopradas, algumas coisas estão ainda por serem preenchidas. Isso está dependendo do seu posicionamento. Do seu posicionamento. Eu sou só uma pessoa insignificante. Cornélio também pensava que era. Ele não tinha entendimento nenhum, mas o Senhor soprou o Espírito sobre ele. Se posicione e corra para a comunhão. O seu posicionamento pode ser definitivo para coisas que o Senhor deseja fazer nas nações. Amém, meus irmãos? Volte rapidamente para o seu lugar. Aleluia. Obrigado por essa palavra, pastor Clebinho. Mas principalmente, obrigado pelo coração correto ao compartilhar essa palavra.